Pode. Letícia, da onde você é? Vamos conversar, vamos fazer o papo de boteco aí. A gente tem mais uns 2 minutinhos. Bom dia, primeiramente. Sou de São É. Leopoldo, Rio Grande do Sul. Ah, que legal. Tu é consultora ou tu é RH de alguma Eu sou empresa? RH, eu trabalho como RH, né? People Experience, né? Numa startup de tecnologia. Ah, Então, legal. já faz 3 anos que tem, quase 4 anos que tem a startup. Eu estou desde o começo com eles. Que E eu massa. venho já há alguns 4, 5 anos aí, mais ou menos, numa transição de carreira. Então, antigamente eu atuava mais na área administrativa e já faz uns 5 anos aí que eu migrei para a área de RH. E é desafiador no contexto de tecnologia, né? Então, a gente sempre Muito. está buscando novos conhecimentos, se aprimorando, né? Então, a gente trabalha muito com mentoria também Legal. e buscando muito essa atuação estratégica do RH, né? Indicadores e tudo mais, área de cultura. Então, estou aqui para aprender um pouco mais aí com vocês, né? Que legal, Letícia. Grata por compartilhar. É, a gente era de Porto Alegre, né? Agora está em Uhum. Floripa. Mas a área de tecnologia realmente é uma área super desafiadora, assim, eu acho que é para nós aqui, na nossa percepção, a gente vê que ela consegue ser mais desafiadora que o varejo, né? O varejo é super desafiador a área de gente, né, pelo alto turnover, mas a tecnologia anda de mão dada, né, com o varejo nos É desafios de desafiador e gente. nós atuamos remotamente. Então, tem toda Sim, aquela questão da cultura, como é que a gente faz com que todos os colaboradores se sintam pertencentes, que tudo que a gente promove vai atingir lá o estado do Pará, que a gente tem sim, gente lá, a gente tem pessoal na Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, então como é que a gente conecta, né? Não é sim, desafiador para todas as áreas. E tem essa questão do é, turnover também, que pega muitas sim. vezes, porque a área de tecnologia, se a pessoa encontra uma proposta mais interessante no mercado, aí já pede para sair, então tem muito aquele trabalho de como reter essas pessoas no time, né? Então é desafiador mesmo. É. Mas legal que tu tá aqui com a gente, prazer em conhecê-la. Igualmente. É, a gente vai trabalhar esses, eu vou falar daqui a pouco agora da estrutura dos nossos encontros. Então, vamos lá. Já aquecemos aí as vozes, vamos compartilhar aqui, dar boas-vindas para quem está chegando aí, que eu não tinha dado boas-vindas ainda. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aqui, compartilhar. Amém. Então, bom dia, sejam todos, todas muito bem-vindos nesse nosso encontro aqui da comunidade da Nau 25. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Fabi Nunes, sou uma das sócias da Nau. A gente aqui, enquanto Nau 25 atende Brasil todo, atua muito em desenvolvimento de liderança, programa de desenvolvimento de líderes. A gente, além disso, tem uma vertical de palestrantes, então quem está fazendo o planejamento 2026 aí pode contar conosco, estamos super à disposição para ajudá-los a pensar nas melhores estruturas e formatos. A gente tem uma atuação muito forte de uma educação super prática, dinâmica e que gera resultados. Então, a gente atende aí Brasil todo no desenvolvimento de líderes, futuros líderes, líderes sêniores, então contem conosco nessa jornada aí de desenvolvimento. Esses são as nossas redes sociais. Vou pedir vocês aí que sigam a Nau 25 no LinkedIn, no Instagram, quem ainda não nos segue, porque sempre tem essas divulgação dessas aulas e das. Peraí, que tem alguém com janela aberta. Cat, aqui achei. Não, não achei. Ajuda aí para fechar o áudio de quem está aberto. Então, essas são as nossas redes sociais.
A gente tem bastante conteúdo por lá, LinkedIn, Instagram, nas duas redes. A gente tem uma participação bem ativa. Convido vocês a ajudarem o Eric a bater a meta. Eric, coloca aí no chat os links tanto do Instagram quanto do LinkedIn, por favor. Eric ou Cat. Vou pedir para vocês, então, em uma palavra, como estamos chegando hoje, qual é a expectativa para essa nossa 1 hora de conteúdo aqui com a gente? O que vocês. Vou pedir para vocês irem escrevendo aí o que vocês veem para esse encontro de hoje, com qual expectativa, com qual sentimento, para que eu possa ter um termômetro aí da turma, né? Vamos lá, Gisele inspirada, Luísa animada, Tiago curioso. Bom dia, Tiago. Richelle aprendizado, Jonas fazer a diferença. Boa, Jonas. O mentor tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje, né? Sobre fazer a diferença. Ellen aprender, curiosa e animada, conhecimentos. Boa, galera. Então, vamos indo. A gente, conhecimento, bom, boa. Não fazer mais do mesmo, boa, Dani, exatamente. E aí a minha missão aqui, o meu desafio é trabalhar uma formação de mentores que a gente tem em 1 hora, mas vai dar bom, tá? Pode deixar que eu peguei os melhores é, insights aqui para que a gente possa compartilhar com vocês. Então, o nosso cronograma dessa formação de RH, de liderança em RH, ela começa por hoje. A gente tem 1 hora para falar de RH mentor, do papel do mentor, como ser um mentor. E a gente vai falar de comportamento e processo. Depois, no segundo dia, a gente vai ter design instrucional, que vai ser dia 28 de outubro, comigo também. E 19 de novembro, a gente tem com o Leandro, papel do RH estratégico. Então, a gente vai ter aí 15, 28 e 19 de novembro, os nossos próximos encontros da comunidade, depois só em 2026. Venham dia 19 que a gente está preparando algumas coisas bem legais aí, vai ser muito massa esses 3 encontros. A gente compartilha todo o material, quem ainda, né? Escreve para mim no chat quem é a primeira vez que está aqui com a gente, que ainda não tinha participado dos encontros. Pode só escrever eu ali ó, só eu para eu entender aí quem vem pela primeira vez aqui conosco. Gabriela, boa. Eu, boa. Então, a gente compartilha sempre quando encerra aqui o evento, a gente compartilha a gravação que a gente faz com o Cloud, que é a nossa inteligência artificial para geração de conteúdo, e os PDFs dos encontros, tá? Então, compartilhando com quem ainda não sabe como é o nosso método, é esse. Então, super bem-vindos a bordo, bora transformar, bora fazer essa 1 hora valer a pena na agenda de vocês. A gente vai falar então agora nesse tempo sobre mentoria. A gente tem uma experiência muito grande com mentoria. A Nau 25 nasceu, o primeiro produto da Nau era a mentoria. Foi mentoria, eu fui uma das primeiras mentoras do Brasil. Eu fiz diversas formações aqui no Brasil, fiz quase todas que tinham na época em que comecei. Depois e ainda fiz uma formação fora, então para mentoria também. Então a gente tem muita bagagem prática, né? Em 2000, eu estava olhando esses dias, em 2021 eu tinha 60 mentorados ao mesmo tempo. Como eu fazia, não me perguntem. Talvez tenha sido o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Foi 2021. Seguramente em mentoria foi 2021, né? Era um ano em que eu tinha toda uma metodologia aqui, mas tinha vários mentorados, então a gente pôde, desenvolver uma formação muito incrível com muita base em processo. A gente tem 2 ferramentas, que é o Canva do Mentor e o Canva da Mentoria, que a gente vai compartilhar com vocês, para que vocês possam responder, se aprofundar no que vocês querem. Essa aqui do mentor, ela é muito legal porque vocês podem construir todo um processo ou um produto, porque vocês podem atuar também. Quando eu comecei a fazer essa aula de hoje, eu estava fazendo muito focada para dentro de empresas, mas aí depois eu deixei a parte que é para atuação fora da empresa, porque muita gente atua como mentor dentro das organizações e tem aí um side job, né? Um trabalho
paralelo com consultoria e mentoria, ou pode vir a ter, então eu acabei deixando aqui também algumas coisas que, se vocês quiserem futuramente atuar como mentor externo, isso também super funciona. Então, a gente vai mandar esse material para vocês, que é para vocês conseguirem construir. Ele é numerado, então ele começa, vocês começam respondendo pelo um, pelo 2 e aí vão na sequência até chegar aqui em ação, o que que vocês fazem com o que vocês construíram. Então, a ordem lógica de responder, vocês podem pegar post-it, colar em cima e depois ir modificando. Quase derrubo o meu café, vou botar a tampa para evitar acidentes no meio da aula, né? Vamos lá, então. Começo com essa frase do Amir Klink, que eu acho super inspiradora. No mar, o menor caminho entre dois pontos não é necessariamente o mais curto, mas aquele que conta com o maior número de condições favoráveis. E a mentoria, a gente podia acabar o nosso encontro aqui, porque a mentoria é sobre isso. Porque quando a gente está trabalhando aprendizado e desenvolvimento de pessoas, não necessariamente o caminho mais curto é o caminho que conta com as condições mais favoráveis. Ou seja, eu estou fazendo mentoria para a Kathleen e eu percebo que a Kathleen tem uma oportunidade de desenvolvimento. Nem sempre é o despejar de bate-pronto que a gente faz que vai desenvolver a Kathleen. Então, a gente tem que ter e entender se aquele momento é o melhor momento para tu dar esse feedback, para tu conversar com a pessoa, para tu desenvolver a pessoa, para tu trazer habilidades que ela precisa treinar. Então, a gente olhar por as condições que a gente tem nessa navegação de mentoria, fazendo uma analogia, para poder navegar como mentor, faz toda a diferença. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí é condições favoráveis. Quais são as condições que eu tenho neste momento? Ontem ainda a gente estava conversando aqui na NAU sobre uma agenda que eu e o Thiago temos posterior a esse encontro com uma cliente nossa, que é um encontro de mentoria individual. E eu estava falando aqui com o Leandro, dizendo que tem coisas que as condições não são favoráveis nesse momento e está tudo certo. E que a gente não vai desenvolver lá no nível que a gente precisa no encontro só. Então a gente tem que trazer para esse momento até onde o estado de prontidão daquela pessoa está. E o estado de prontidão nada mais é do que, sabe quando tu dá um empurrãozinho e a pessoa voa? É a gente perceber em que momento a gente empurra essa pessoa do ninho. Porque se tu empurrar ela antes, ela cai, né? Ela não voa. E é que nem a borboleta, se tu tirar o casulo dela antes, ela morre. Então, o processo de mentoria, fazendo essas duas analogias, é muito isso, é entender em que momento eu posso ir tirando as casquinhas para ajudar essa pessoa, ou em que momento é só ficar ali do lado dela, torcendo e dizendo, vai que tu consegue, eu acredito em ti. Porque se a gente for ali tirar a casca, ela não tá pronta e não vai funcionar, não vai voar, né? Então, o que que é ser mentor? Eu vejo muita definição equivocada no mercado, né? Para que eu possa ser mentor, eu tenho que ter duas coisas. Primeiro é entender, ter um propósito de desenvolver pessoas e ajudar pessoas. E aí, o desenvolver, ajudar, compartilhar, aí essa parte é por vocês. Mas não tem, por exemplo, eu vou falar de mentoria em organizações, tá? Eu não posso convidar alguém para ser mentor que é péssimo em pessoas. Não vai funcionar. Mesmo que ele seja bom em determinada habilidade, eu posso convidar ele para ser consultor, para ser professor, para ser coach, mas para ser mentor, eu não posso convidar. Uma pessoa que não gosta de gente, que não tem habilidade em gente, eu posso convidá-la para se desenvolver a ser mentor. Mas se essa pessoa não está pronta ainda, não tem minimamente um desejo de ajudar pessoas, ela, por melhor que seja a expertise dela, não é o momento. Quer ver dois exemplos de pessoas que são extremamente competentes, fantásticas no que faziam e no que fazem, mas que não têm pegada de mentoria? Steve Jobs e Elon Musk. São dois caras que construíram coisas que mudaram o rumo da história, né? Steve Jobs construiu os smartphones, entre outras tantas coisas, né? Mas o smartphone é uma das coisas que mudou a forma de comunicação, usou toda a potência da internet, dos 4G, 3G, enfim, plugou antes, né, o computador pessoal e depois o smartphone. Então, para mim, foram as duas coisas que ele criou e que mudou a forma da gente se relacionar e se comunicar.
Elon Musk não precisa nem dizer, né? Também com milhares, mas são duas pessoas péssimas em pessoas, né? Péssimos, extremamente péssimo em pessoa. Nenhum dos dois tem habilidade com gente. Então eles vão xingar os mentorados, né? Vão brigar com os mentorados, vão acabar com os mentorados do que desenvolver pessoas. Então mentoria precede expertise e repertório. Se o mentor não tem repertório e expertise, não fez o que tu quer ensinar, né? Eu quero ensinar sobre desenvolver pessoas. Eu sou do RH, eu posso ser mentor nessa área, porque minha expertise, toda a minha bagagem é sobre pessoas, então tá tudo certo. Agora, se eu não tenho essa expertise, esse repertório na prática, eu não posso ser mentor. Então, ser mentor precede essas duas coisas. E aí, falando, né, já falei um pouco sobre propósito, o item 2 lá do nosso Canva, qual que o valor que você entrega, por qual razão você quer ser mentor, qual é o impacto que você quer gerar? Quando a gente vai fazer um programa de mentoria interno, ou quando vai ser mentor, a gente tem que gerar essa reflexão nas pessoas. Então, por que é que tu quer ser mentor? O que é que tu quer entregar? O Jonas disse aqui, né, fazer a diferença. Vocês entendem? Eu perguntei por que vocês estão aqui? E o Jonas respondeu de bate-pronto, fazer a diferença. Então, isso é um propósito de desenvolver pessoas. Quando eu quero fazer diferença no que eu entrego, no que eu faço, eu estou trabalhando muito dentro de um propósito para entregar valor para as pessoas. Então, quando eu quero ser mentor ou quando eu vou promover, enquanto RH, um programa de mentoria interna, eu tenho que trabalhar propósito com esses mentores para que eles entendam que não é só a parte técnica, que não é só a parte de habilidade, eu preciso olhar para o fator humano junto com esse desenvolvimento. E aí, o mentor ele tem alguns papéis nessa jornada, que é o papel de perguntar, de questionar, de apoiar, desafiar, acompanhar, acolher, reconhecer, informar, compartilhar e escutar. E quando a gente faz, muitas das vezes que a gente faz programa interno de mentoria, os mentores ficam com a missão equivocada de somente compartilhar e informar. Então, eu vou ali, despejo informação numa pessoa e acho que isso é mentoria. Isso é qualquer coisa menos mentoria. Então, mentoria, ela tem diversos papéis, desse mentor nessa jornada de conhecimento, que pode ser um encontro apenas, ou pode ser 7 encontros, né, num processo inteiro de mentoria. Pode ser um encontro ou 7. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Mas eu preciso saber que neste momento o meu papel vai ser vários e não somente, ó, faz isso aqui desse jeito e isso é mentoria. Se vocês tiverem pergunta, vocês podem ir escrevendo no chat, pode abrir o microfone e me interrompendo, levantando a mão. Então, tem 3 formas de vocês perguntarem durante a aula. Só abrir microfone e sair falando. Chat, escrever aqui no chat, daí eu vou pedir para a Kathleen me ajudar. Kathleen, quando tiver pergunta, se eu não enxergar, tu pode abrir o microfone. Ou levantar a mãozinha aqui do Zoom que eu paro e atendo vocês. Então, por gentileza, podem perguntar, a aula vai ser mais rica, esse encontro vai ser muito mais rico se vocês trouxerem os desafios de vocês aí no dia a dia. Então, esse é o papel do mentor na jornada da mentoria. E aí, eu quero fazer essa pergunta para vocês: quando vocês acham que nasce um mentor? Quando que é que nasce um mentor? Em qual momento do processo de mentoria vocês Eu, a- acham? eu acho que nasce quando, primeiramente, quando a gente está predisposto a ajudar outra pessoa, não impor nosso conhecimento, mas querer ajudar, querer tirar uma pessoa ajudar a fazer a evolução de uma pessoa, uma vez que ela está predisposta, comprar essa briga por ela, sabe? Eu acho que nasce muito pelo bem-querer em relação ao conhecimento, à evolução do próximo. Boa! Muito bom, Thiago. Aí, a gente sabe quando o cara é mentor só pela resposta, né? Tá aí, ó. Então, quando que nasce o mentor de fato, né? Quando a gente fica feliz pelo voo do outro, falando em outras palavras, o que o Thiago disse. É, Deixa eu só escrever aqui. A gente entender que o crescimento de outra pessoa em que a gente está dando suporte,
e ficar feliz com isso. Porque às vezes a gente percebe, ou numa mentoria individual, numa mentoria em grupo, ou numa mentoria organizacional, em que o mentor quer se sobrepor aos mentorados, né? Dizer que foi ele que construiu, foi ele que fez. Esses dias eu fiz mentoria, esse ano eu fiz mentoria de desenvolvimento de liderança feminina, e quando eu fui fazer a devolutiva no meio do processo, o gestor me disse: eu fiz com a fulana. é, eu sempre uso a Joana, tá? A Joana não existe, a Joana é uma metáfora. É o nome fictício de todos os nossos mentorados, programas, tudo a gente diz que é o João ou a Joana. E ele disse: ah, eu construí com a Joana o processo de delegação. E não foi ele, né? Foi ela que construiu dentro da mentoria, mas ele trouxe isso para a reunião com as RHs e as BPs, que foi um trabalho dele. Então, essa pessoa ela ainda não está madura para acompanhar e entender o processo e voo de desenvolvimento da sua liderada direta. Então, quando a gente fica feliz com o desenvolvimento do outro, a gente percebe que é aí é que nasceu o mentor. Ó, o Jonas escreveu: entender a evolução é mérito de outra pessoa. Boa, Jonas. Isso aí, somos ferramentas. Muito bom, Jonas. Perfeito. Já temos um mentor aqui. Depois tu me chama em box ali, Jonas, que eu quero falar contigo. Estamos precisando de gente boa no nosso time da Nau 25 para atuar como mentor e facilitador. Então é isso, né? A gente fica feliz com a vitória e a comemoração do outro. Quais são os diferentes tipos de mentores, não de mentorias, de mentores que a gente tem? A gente tem mentores mais diretivos, que falam o que a pessoa precisa fazer. Então, ou seja, eu vim aqui com o meu desafio. Ah, Thiago, meu desafio em liderar pessoas é que eu melhore a minha comunicação. Aí, o Thiago, ao invés de trabalhar comigo, caminhos, perguntar, construir junto, ele vai direto ao ponto, né? Perfis de mentores mais dominantes, mais executores, costumam ser mentores mais diretivos. Vai lá e faz isso. Ele dá o caminho, ele diz, ele dá a solução, quase como um consultor. Depois a gente tem os mentores experts, né? Que tem pessoas que têm grandes resultados. Eu já fiz mentorias, fui mentorada por mentores assim. Esses mentores, eles não estão muito ligados no processo e em estrutura desses encontros de mentoria. Eles vão lá, quase que são mentores mais diretivos também. A gente vai lá e eles vão lá e falam, dão a resposta, e aí tu que tem que montar ali mais estrutura. Então, quando a gente vai montar um processo de mentoria organizacional, por exemplo, em que os C-levels vão ser mentores, C-levels, presidentes, pessoas do conselho, a gente tem que minimamente ajudá-las a ter uma estrutura de conversa. Porque como são pessoas de muito resultado, elas pouco olham para o processo, acham que não, o que eu vou contribuir já é muito, não preciso de processo e de estrutura de fala. Eu acho que aqui está um equívoco, porque quando a gente tem um processo e estrutura de fala, do outro lado as pessoas entendem muito melhor. E a mentoria não é sobre a gente, a mentoria é sobre o outro. Mentores de alta performance são pessoas que gostam e trabalham muito para que os mentorados tenham resultado, né? Trabalham fortíssimo no foco do resultado. Tem os mentores good vibe, né, que são quase uns terapeutas aí e misturam processos, misturam mentoria com coach com funções terapeutas, terapias alternativas, né? Então, são quase uns terapeutas. Tem gente que acorda mentor, então não faz formação nenhuma, não tem expertise nenhuma e diz: a partir de hoje eu vou mentorar. Esses são os mais perigosos. Tem os professores, então eu vou para a mentoria e eu dou aula, faço palestrinha, ao invés de trabalhar, ouvir, conversar, compartilhar. E tem o mentor raiz, né? Que é a gente viu aqui duas, duas não, né? Mais de uma fala, o Thiago falou, o Jonas falou, e aí acho que o Rodrigo falou aqui também no chat. Então, o mentor raiz é esse que entende o processo, é quem gosta de pessoas, quem tem expertise para compartilhar, ou seja, que cumpre ali os requisitos para fazer mentoria. Falando de diferença de métodos, essa é uma das grandes pulo do gato aqui, né? A gente entender
qual que é a diferença entre mentoria, consultoria, coach e terapia? Eu até vou descompartilhar a minha tela, que eu quero enxergar vocês, e quero perguntar, para vocês é claro essa diferença? É claro a diferença entre o que que é coach, o que que é mentoria, o que que é terapia, o que que é aula? Isso para vocês, ó, o Rodrigo respondeu que sim. Beleza, então. O que que a gente vê, né? Que eu costumo dizer quando eu faço essa aula, quais são as formas que eu tenho? Eu estou em Florianópolis. Quais são as formas que eu tenho de ir para São Paulo? Eu tenho diversas formas, né? Eu posso ir de avião, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir a pé, eu posso ir de navio, então tenho vários veículos que eu possa usar nessa jornada para chegar de Floripa até São Paulo. Umas são mais rápidas, outras são mais lentas, né? Se eu for a pé, eu vou levar milhares de vezes mais tempo do que se eu for de avião. E a diferença dos métodos é exatamente isso. Então, o processo de mentoria, ele é um processo em que um profissional divide o seu repertório através de um processo, de uma estrutura com alguém. A consultoria, e aí consultoria consulta, como se a gente fosse num médico, né? Então, a pessoa diz o que eu preciso fazer sem me ensinar a fazer. O consultor sai e eu continuo sem saber como resolver. Eu até posso aprender nesse processo como eu vou fazer, mas não é o objetivo dessa jornada o aprendizado. Ao contrário de que mentoria é o objetivo da jornada é o aprendizado, é o aprender a fazer algo. Se eu estou falando, por exemplo, de uma mentoria de liderança, eu vou ensinar alguém a ser líder e que eu saia desse processo de mentoria e que a Kathleen consiga ser líder a partir disso, que ela não precise mais de mim para determinadas atividades, que ela saiba o que fazer. Na consultoria, eu vou chegar para a Kathleen e vou dar direto o que ela precisa fazer, sem me preocupar que ela vai aprender ou não, e às vezes, inclusive, eu vou fazer por ela. Isso é um processo de consultoria. Coach é o desenvolvimento de alguém através de um processo de perguntas e usa o repertório mais do coach do que do próprio coach. A pessoa não precisa ter repertório se tiver melhor, mas ela não precisa ter repertório e liderança, por exemplo, para ser um coach de liderança. Lá no termo cru da palavra, né? Porque é um processo que ele te dá um desenvolvimento por si só através da metodologia, que é uma metodologia de fazer perguntas. A terapia, então não me arrisco nem a explicar, eu só costumo dizer que que mentoria não é terapia. Então, uma vez uma menina me ligou e disse, Fábio, eu quero fazer mentoria contigo, eu recebi uma indicação e eu quero melhorar nos meus relacionamentos com as pessoas. E daí eu disse, tá, me fala mais sobre isso para eu entender, né, na época, se era eu ou não a pessoa para que ela estava procurando. E daí ela disse, ah, não, é que eu não dou certo com ninguém. Aí ela foi me explicando ali que os relacionamentos em que ela queria trabalhar eram relacionamentos amorosos, né? Ela queria um casamento. E aí eu disse para ela, olha, o que tu tá me dizendo aqui me faz pensar em terapia, né? Já te digo de antemão que não é mentoria comigo, porque eu não mentoro nesse assunto, mas de antemão me faz pensar num processo terapêutico. Então, a gente precisa, em determinados momentos, entender isso. Se isso que a pessoa veio buscar para resolver é mentoria, consultoria, coach ou terapia que ela precisa, porque em determinados momentos a mentoria não resolve. E a gente precisa olhar para isso também dentro de organizações. Eu vou botar alguma pessoa aqui, eu preciso desenvolver a Fabi e eu vou botar ela em mentoria com o Leandro, porque o Leandro é bom, mas talvez não seja a mentoria que a Fabi precisa nesse momento, talvez seja coach, talvez seja uma consultoria, talvez seja uma formação. Então, às vezes a gente diz, processo de mentoria não deu certo. Pode ser que seja porque não era a mentoria que a pessoa precisava. Vou falar rapidamente dos cinco erros, né, maiores erros no processo de mentoria. O primeiro deles é a gente não ter objetivo e não ter meta. Fala de tudo e não fala de nada. Então, a pessoa entrou, pode ser uma sessão, ou podem ser sete, um processo
completo e eu vou resolver todos os problemas. Ah, eu quero aprender a me comunicar, liderar, melhorar meu indicador de vendas, de relacionamento interpessoal e crescer o time. Só aqui são 5 objetivos, cada encontro eu falo de uma coisa, então eu falei de tudo e não falei de nada. Todos os assuntos são importantes, pertinentes, mas a gente tem que escolher um, no máximo 2 objetivos para o processo de mentoria. Espelhar no problema, no desejo do mentorado. Então, a pessoa veio aqui e eu e ela tem um desafio que também é o meu desafio enquanto desenvolvimento de pessoas. E aí eu entro nesse problema ao invés de entro junto com ela no problema, ao invés de resolver. Depois é não manter sigilo das informações e das sessões, ou seja, o mentor comentar com outras pessoas o que falou no processo de mentoria, e eu vejo isso acontecer enormemente no mercado. As pessoas citarem nome de cliente e eu falei aqui para vocês antes de um processo que eu estava fazendo e eu já disse, eu disse uma empresa e disse Joana. Eu não falei o nome da empresa e não falei nem o nome da mentorada. Vocês não conhecem, eu poderia ter citado os dois, mas eu acho que eticamente é como o terapeuta contar as coisas que acontecem dentro do consultório. Então a gente tem que ser quase usar o sigilo disso, né? Inclusive dentro das organizações. Por exemplo, eu vou trazer os desafios, o que eu estou trabalhando com esse mentorado, mas eu não vou trazer a fala desse mentorado. Eu preciso respeitar esse sigilo. Por isso, inclusive, que a gente não faz mentoria com quando é diretamente, a gente sempre pula uma posição. Então, se eu vou fazer mentoria para analistas e coordenadores, geralmente a gente, para analistas sim, mas para coordenadores a gente não usa gerentes, a gente pula uma etapa e faz com diretores. Então, ou não faz com gerente direto, né? Eu sou gerente da Catherine e eu vou ser mentora dela. Não. Mesmo que seja um processo de mentoria para outras coisas, a gente não usa, a gente não faz mentoria com hierarquia direta. Depois é aceitar a mentoria que a gente não é expert no assunto, não compreender o grau de maturidade do mentorado. Já falei um pouco de cada coisa disso no início. E aí eu quero pedir para um voluntário aqui, em 1 minuto, fazer uma mentoria. Quem que quer ser esse voluntário? Quem quer ensinar para nós aqui como que se doma tubarão? Dizer para gente, se fosse fazer uma mentoria de 1 minuto, como é que doma esse tubarão? Quem vem? Qualquer pessoa. Me ajudem, essa é a parte que vocês participam. Lisete, vamos lá, que tu é corajosa. Em 1 minuto, tá? Contando aqui. Como é que se doma um tubarão? Como se doma um tubarão, né? O Tu tubarão, é... ele quer. Pode ir? Vai. Deu? Agora deu. É que antes eu mexi no celular, daí ele desligou. O tubarão se doma sendo objetiva com ele, né? Vendo o que, que realmente ele quer, qual é o resultado que ele quer, e vendo assim quais são as formas que ele, no caso, já tem disponível para chegar lá, e tu questionando ele, porque quanto mais tu questiona ele, diremos assim, ele se debate, mas ele vai te trazendo, ele gosta desse movimento, né? De Uhum. ser desafiado, de ser assim, questionado e dizer assim: ah, uma das coisas que é bem interessante nos tubarões que eu já atendi é dizer assim: ah, talvez tu não consiga isso. Aí Boa. ele vai lá e vai te mostrar quem consegue. Muito Então, bom. Muito é, bom, são uma Elisete. das formas que eu acho bem Obrigada. legal. E eu Em gosto de. um, Como eu sou tubarão, né, Fábio? Eu adoro lidar sim. com tubarão. Em um Então, né? minuto. Boa, boa, maravilhosa. Agora eu quero que alguém, em 1 minuto, faça a mentoria de como é que eu desencalho um navio. Tiago, vai. Tá desligado teu áudio, Thiago. Não, tava procurando aqui o botão. Uma mentoria de como eu desencalho o navio. Isso. Uhum. Ah, tá, primeiro eu começo te escutando, né? Primeiro eu preciso te conhecer um pouco melhor e saber o quanto que tu tem de conhecimento, né? Quais são os seus desafios, aonde que tu tá nessa jornada para conseguir desencalhar esse navio
e até entender por que que esse navio está encalhado, né? Então, acho que eu não começaria falando muito, preciso muito começar escutando, né? Boa, muito bom. Muito bem, muito bem. Grata, Thiago, grata, Lisete. A gente sempre faz esse exercício aqui na formação de mentores, quando a gente faz formação de mentores, que é para a gente entender que a gente não sabe a gente nunca nem domou tubarão e nem desencalhou navio. Então a gente não tem repertório para isso, né? E em alguns momentos a gente, enquanto mentor, precisa dizer não sei. É, como eu contei para vocês que a menina me ligou para falar sobre relacionamento e tantos outros que me ligaram e eu disse, não, essa área não é minha, tu pode falar com o fulano, Beltrano, Ciclano. Então, quando a gente vai, a Lisete fez a analogia do tubarão, né? A minha pergunta era para tubarão bicho mesmo, né? Não era tubarão, não era a analogia de um executivo tubarão. E ela, no repertório dela, foi direto para analogia, porque como assim tubarão, né? Nunca domei tubarão, como é que eu vou falar sobre isso? Ela nem sequer pensou se é um bicho ou é a pessoa que eu tava falando. Então ela foi totalmente enviesada pelo tubarão, modo de falar de pessoas dominantes e executores, né? E o Thiago também, cara, não tem o repertório, que eu vou ter que começar perguntando, né? Que esse navio tá aqui? Então, quando a gente tem repertório, o nosso bate-pronto é outro, né? E a nossa fala, nosso conhecimento que a gente compartilha de outra forma. Então, uma das coisas muito valiosas de um mentor é dizer que não sabe. E a gente, da escola que tem que tirar nota, não foi ensinado e educado para dizer que não sabe. Quando a gente não sabe, a gente tem medo de dizer que não sabe, a gente tem medo de dizer que errou. Só que a gente tem que mudar isso, principalmente quando a gente é mentor. Se vocês olharem lá no Canva do mentor, o primeiro item é repertório, e ali pergunta quais foram os seus maiores aprendizados, qual é o seu maior conhecimento e quais foram os seus maiores erros na vida. Porque também, ser mentor também é compartilhar erro. Então, a gente precisa ter clareza do que a gente ensina, né? E aqui tá esse exercício de fazer o meu repertório. Então, quando a gente vai fazer um programa de desenvolvimento de pessoas usando mentoria, a gente tem que preparar os mentores para que eles deem conta do repertório que eles têm para compartilhar. Porque às vezes por exemplo, eu tenho 22 anos de carreira, eu, Fábio. Tô velha, né? Meu Deus do céu, por isso que eu tô cheia de cabelo branco. Eu tenho mais anos de carreira do que o Eric tem de vida. Socorro, Deus. Então é isso. A gente precisa escrever porque a gente nem lembra mais de tudo que estudou, de tudo que aprendeu, para que no momento em que eu for compartilhar, eu não esqueça disso e isso seja um repertório em que eu vá usar. Depois a gente entender quem são os mentorados, a gente conhecer eles antes de mentorar. A gente entender quem são esses mentorados que vão vir para o processo de mentoria. Então, eu preciso escrever também, preciso ter consciência disso, entender, conhecer se vai ser um cliente externo, eu sou RH e eu vou fazer para uma empresa externa essa mentoria. Quem são essas pessoas? Qual é o background dela? Onde que eu agrego? Nisso que ela está querendo se desenvolver? O que que tem em mim, no meu repertório, que ela precisa aqui? Então, a gente vai fazendo essa construção desse Canva para ir ficando mais claro qual é esse match. A gente tem na formação 10 competências principais do mentor, eu trouxe 5 para essa aula de hoje. A primeira delas é fazer perguntas, saber perguntar. O Thiago falou aqui, né? Como é que eu começo essa mentoria fazendo boas perguntas, né? Qual é o teu objetivo? Como é que tu quer se realizar com isso? O que que não ter essa habilidade hoje impacta negativamente na tua carreira, na tua vida? Aonde que tu quer chegar depois desse processo de mentoria? O que tu tá fazendo tá te levando para esse objetivo. Então, fazer boas perguntas, perguntas que aprofundem, não perguntas abertas, né? Faz com que a gente chegue em lugares, a gente e o mentorado cheguem em lugares onde ele não chegaria se a gente desse a resposta. Eu vou repetir isso. Fazer boas perguntas faz com que o mentorado chegue
aonde ele não chegaria se eu desse somente as respostas. Por quê? Porque o processo cognitivo de aprendizado através de respostas, ele é muito mais profundo do que se eu der apenas as respostas. Então, eu fazer pergunta e fazer com que a pessoa chegue nas suas próprias respostas, eu estou trabalhando num aprendizado mais profundo, menos raso, do que se eu só der as respostas. Isso serve para a gente, enquanto RH, num papel de mentor, para desenvolver alguém. Isso aqui serve também num processo de uma mentoria organizacional ou ainda num processo externo. Eu preciso saber fazer boas perguntas. Eu vou pular essa dinâmica aqui que a gente ia fazer por causa do nosso tempo. A outra coisa é saber escutar. Se tu pergunta e não escuta a resposta, não resolve. Então, tu precisa ter presença na escuta. E presença na escuta hoje é celular desligado, computador desligado, notificações desligadas. Eu não consigo escutar a pessoa ali se eu não estou presente, se eu não estou olhando para essa pessoa. Então, entender numa organização qual é o melhor momento de agenda de mentor e mentorado faz toda a diferença. Esse final de semana, início dessa semana, a gente tinha uma formação de líderes num dos nossos clientes e eles tiveram um incidente na loja. A loja pegou fogo numa parte da loja e eles pediram para mudar. Eles já tinham resolvido, né, estruturalmente, mas eles pediram para mudar a data por conta é, de que tinham passado o sábado e o domingo todo nessa função e o treinamento seria na segunda e era importante eles estarem presencialmente lá com seus liderados. A gente não pensou duas vezes e concordou. Por quê? Porque não adianta eu estar só com as pessoas fisicamente ali comigo, elas não vão se desenvolver. Então, eu entender qual é o melhor momento de agenda, é de manhã cedinho, é no final do dia, é na sexta-feira, é na terça, porque se eu coloco num momento a agenda em que eu não consigo ter mentor e mentorado presentes ali naquela agenda, ou se eu tenho pessoas externas, a eles interrompendo, isso compromete muito o processo de mentoria. Depois, o espaço durante essa uma hora e meia que é o encontro de mentoria, é um espaço do mentorado, não é do mentor. O mentor não tem que ir para esse encontro da palestra, ficar falando muito mais do que os mentorados, né? Então, o o espaço é do mentorado e a gente precisa ter boas conversas com foco nesse encontro, né? Aprofundando e trocando entre uma pessoa e outra. Essa frase de cima, boas conversas têm foco, é do livro Palhaço Psicanalista, Como Escutar os Outros Pode Salvar Vidas. É um livro espetacular, espetacular, que fala sobre escuta, que foi escrito é, pelo um cara que é palhaço e por um cara que é psicanalista, por isso que tem esse nome. São dois autores. O Cláudio Tebas é palhaço e o nome do psicanalista eu não lembro. Eles escreveram esse livro falando sobre o poder da escuta. Então, o espaço é do mentorado e a gente tem que abrir esse espaço de fala. Depois, o terceiro ponto, como compartilhar e ensinar através de experiências que deram certas e deram erradas. Então, saber compartilhar repertório, porque tem muita gente que tem muito repertório, mas não sabe compartilhar. Sabe para si, mas não sabe compartilhar com o outro. Então, saber compartilhar através de experiências que deram certo e que deram erradas é a terceira principal competência. A quarta é acolher dúvidas e medos. E eu vejo líderes e mentores falando isso. Eu venho com um desafio e a pessoa responde: Ah, isso é simples, isso é bobagem, tu consegue. Ah, eu tenho muito medo de falar em público. Ah, isso é bobagem, tu consegue. Então, quando eu digo isso é simples, a pessoa me traz isso como um desafio. E eu digo para ela que isso é simples, isso é bobagem, eu estou invalidando o medo e os desafios e os receios dessa pessoa. Então, acolher essas dúvidas, esses medos e esses desafios é o primeiro passo. Para ti pode parecer simples, mas para a pessoa nem sempre é. Então, a gente precisa ter esse acolhimento. E o quinto e último, saber definir prioridades e objetivos e metas para esse processo de mentoria.
Se o mentor não sabe fazer meta smart com o seu mentorado, o processo vira numa mentoria, numa conversa boa. E mentoria sem objetivo é conversa boa. Cara, foi fantástico ficar essa 1 hora conversando com o Thiago. Mas e aí? Eu saí desse encontro com o que para fazer? Com qual objetivo? Todo o encontro precisa ter um objetivo na entrada e na saída. O que que a gente vai conversar aqui hoje? O que que é o nosso objetivo? E saindo da mentoria, o que que tu sai daqui para fazer? Porque o processo de mentoria, ele não é dentro de sala de aula, é dentro da sala de reunião, seja ela online ou seja presencial. Ela é depois que o mentorado sai e o que que o mentorado vai fazer com isso. Isso é a mentoria reverberando. Aqui dentro de sala é uma conversa. E essa conversa ela precisa ser estruturada, não pode ser só uma conversa boa. A gente tem um processo de jornada de aprendizagem nessa mentoria. Eu escrevi esse processo depois de notar todo o comportamento repetido dos meus mentorados durante esse inúmeros processos de mentoria eu fiz. Eu notei que as pessoas chegam super felizes, acham que encontraram a solução do seu problema. Depois essa energia ela começa a diminuir e ela começa, tá, será que isso é a melhor opção que eu tinha para fazer? Aí quando chega lá no meio do processo, aqui na 4ª sessão, na 3ª sessão, ela se arrepende, puta, o que que eu fui inventar mais uma coisa para eu fazer? Aí depois ela vai fazendo e vai vendo que tá tendo resultado positivo, ela começa a pensar, tá, não tá doendo tanto mudar, né? Talvez seja possível e termina, via de regra, com um processo super feliz, com os objetivos alcançados. E esse processo, essa curva, ela pode ser mais longa aqui, mais doída, ou ela pode ser menos doída. Depende do processo de aprendizado e do estado de prontidão que esse mentorado tá. Se eu pego alguém mais pronto, que eram detalhes que eu precisava afinar e ajustar, esse processo de transformação, ele passa muito mais por eu botar foco dessa pessoa que já tem potencial e talento e as habilidades naquilo que ela precisa se desenvolver, do que eu ter que construir todo um aprendizado mais profundo. Então, eu acredito que tem as duas formas. Quem precisa de um processo mais profundo de aprendizado, porque realmente não sabe nada, não sabe nada é uma palavra meio forte, assim. A pessoa precisa aprender sobre aquele processo, né? Aquela habilidade, aquela competência. E depois, alguém que já está ali mais pronto para voar, é só dar um empurrãozinho, esse processo aqui de aprendizado é mais tranquilo. E aí, agora eu vou falar para vocês aí nesses nossos últimos 20 minutos que a gente tem de encontro sobre o processo de mentoria em si. Então, o que que é o processo de mentoria? É eu ter mapeado quantas sessões eu vou trabalhar com essa pessoa. Vamos lá falar de mentoria organizacional. Eles vão se encontrar 1, 3, 5, 7 vezes. Eu não faria processo para um objetivo maior do que sete encontros, tá? Eu acho, daí pode virar um processo de consultoria, um processo de coach ou um outro processo que não mentoria. Então, quantas sessões é a primeira coisa que eu preciso entender, quantas sessões eu vou ter. Definir isso no início do processo e não deixar isso solto, mesmo que seja. Não, Fábio, eu quero deixar livre para que eles escolham. Eles têm que saber que eles no início eles podem escolher, mas no início do processo. Não pode, vamos fazendo e a gente vê quantas. Isso é a receita para não dar certo, para as duas pessoas desfocarem. Então, compromisso com quantas sessões e se possível, já até falando de mentoria organizacional, já deixar essas agendas pré-setadas. A gente vai se encontrar todas as quarta-feiras a cada 15 dias e já botar isso na agenda de todo mundo, porque dessa forma as coisas acontecem. Senão, o processo é bem provável que não aconteça. Diferente tipo de mentoria, eu tenho mentoria individual, ou seja, eu atendo uma pessoa. Tenho mentoria de negócios, eu vou atender o Thiago para falar do negócio dele, não do Thiago, como empreendedor. Mentoria de startups, líderes, mentoria de times, mentoria em grupo, mentoria organizacional, mentoria reversa e por aí vai. Então, eu tenho mentoria reversa é quando alguém mais jovem atende alguém mais sênior. Isso é mentoria reversa. Eu vou pegar alguém mais jovem que tem repertório e habilidade para o Eric aqui, via de regra, faz mentoria reversa para nós em tecnologia. Bugou tudo aqui, chama o Eric, né? O Eric é o nosso mentor da Nau, de tecnologia. Então, às vezes a gente não consegue fazer alguma coisa e ele nos ajuda.
Então, mentoria reversa é isso, quando alguém mais jovem faz mentoria para alguém mais sênior. O que que a gente tem que cuidar na estrutura de processo de mentoria? O que que eu preciso fazer antes, durante e depois? Antes do processo começar, durante o processo e depois, e quando encerrou. E nas sessões a mesma coisa. Antes desta sessão, durante a sessão e depois da sessão, o que que eu preciso fazer? Sessão zero é antes do processo começar. Quando a gente vai fazer mentoria organizacional, o que que a gente precisa na sessão zero? Fazer o alinhamento com a BP, com a RH, com o líder dessa pessoa, com a própria pessoa. Então, eu tenho que fazer esse onboarding antes da sessão, antes do processo, entender se eles dão match entre eles. Então, é um alinhamento de quem está nos contratando. Às vezes eu estou fazendo, dentro da empresa aqui, vamos fazer mentoria organizacional. Eu tenho que conversar com esse líder que está me contratando para ser mentor, para entender o que que ele espera desse trabalho para o mentorado dele. Então, essa sessão, ela pode ser online, ela pode ser presencial. Eu vou fazer a investigação de objetivo do mentorado, entender a demanda desse mentorado, entender a demanda do líder, ver se isso está alinhado, porque às vezes a BP quer uma coisa, o mentorado outra e o mentor, o líder outra, né? Ou quem está demandando que o mentorado se desenvolva quer outra coisa e os três estão desalinhados. Aqui é um prato cheio para isso não funcionar e a gente tem que fazer esse alinhamento. Então, de tudo isso que tu quer, eu vou trabalhar esse ponto. De tudo isso que o mentorado quer, vamos pegar um ponto e aí a gente trabalha e alinha. Beleza, beleza, vai funcionar para vocês, vai. Então, é um momento em do mentorado da gente conhecer o histórico desse mentorado e do mentorado conhecer o mentor. Então, a gente faz esse match inicial para entender, funciona fazer agora, por exemplo, a gente estava fazendo um processo para a Kathleen. Eu escolhi, a Kathleen disse, eu quero conversar com duas pessoas. E eu disse, beleza, duas coaches, né? Daí não era mentoria. Mas vale para mentoria também. Fábio, enquanto contratante, vou escolher duas pessoas e vou dizer, Cat, conversa com essas duas pessoas e escolhe com quem tu te sente melhor. Porque não adianta eu botar a goela abaixo, o mentor na pessoa, se ela não tem vínculo. A mentoria, ela precede vínculo. Quais são as tretas que costumam acontecer se a sessão zero não é feita? A pessoa não entender o que que é um processo de mentoria, achar que o mentor vai fazer por ela. Não entender que a mentoria é um encontro e não é no WhatsApp, ficar perguntando toda hora, demandando o mentor no WhatsApp para soluções. Essa mentoria ela acontece durante as sessões. Eu até posso ficar de mandar uma coisa ou outra para o meu mentorado, mas não ficar dando mentoria pelo WhatsApp. E tem gente que demanda isso e a gente tem, enquanto mentor, que se posicionar. Achar que a sessão é gratuita, degustação. Uma vez eu atendi aqui, se vocês forem vender isso externo, né? Uma vez eu atendi uma pessoa, dei algumas soluções para ela e ela me deu essa resposta de nunca mais vamos esquecer de ti e não contrataram o processo de mentoria. Então, a gente ter esse cuidado. Na sessão um, o que que a gente precisa? Sessão um, esse material todo vai para vocês, tá? Sessão um, durante o conteúdo e o meio, né, dessa sessão, eu preciso. Aqui não adianta eu querer resolver o problema da pessoa nesta sessão. Porque se a pessoa fosse resolver o problema em uma sessão, ela não precisava de mentoria, ela precisava de outra coisa. Então eu preciso olhar para o problema e pensar como que eu vou construir ele ao longo de 3 encontros, de 2 encontros, de 5 encontros, de 7 encontros. Então eu preciso acolher, escutar quem está vindo, né? Começa a sessão dizendo, tá, quero te ouvir, como que tu tá chegando hoje, o que que tu quer melhorar, quais são os teus objetivos, mesmo que vocês já tenham feito a sessão zero. Porque entre a sessão zero e a sessão um, geralmente passaram 15, 20, 30 dias. Então, como que tu tá chegando hoje? Porque as coisas são muito dinâmicas, então entender qual é esse cenário do hoje, né? Isso funciona para todas as sessões. Construir essa meta SMART, entender o que que é que a gente vai. Uma vez uma pessoa me pediu, Fábio, eu quero ser uma mulher poderosa. Aí eu disse, tá, mas como assim? O que que é ser uma mulher poderosa? Daí ela me explicou o que ela queria, na verdade, ela queria se desenvolver como líder. E na cabeça dela, o resultado final é isso. Então, eu trouxe esse objetivo macro para uma meta smart. O que que precisa acontecer? Quanto tu precisa faturar? Quais são os indicadores que tu vai melhorar? Então, ter uma sessão
mais clara aqui, né? Depois a gente vai para o encerramento, né? Então, o que que a gente está saindo desse primeiro encontro? O que que foi, como é que tu te sentiu? O que que fez sentido para ti? Eu gosto de dizer para a pessoa de 0 a 10, de 0 a 10, o que que funcionou para ti? O que que tu achou? E não é uma nota para mim, é uma nota para a sessão, porque daí tu vai, quando a pessoa dá essa nota de 0 a 10, tu vai medir o termômetro dela no que fez sentido ou não fez sentido durante essa construção. Depois, se tu falou em algum momento, citou livro, citou podcast, citou benchmark, ou vai aproximar ela de alguém para fazer network, então aqui é o momento de mandar esses contatos ao final dessa sessão e entrar, então, aqui a sessão um é o passo um do conteúdo que vai dar base para esse trabalho. Continuando, né? Então, aqui, todas as sessões, eu não vou entrar com vocês aqui, mas todas as sessões, elas têm o que tu vai fazer durante a sessão e qual é o operacional disso, né? No pré-sessão. Então, entender aqui se se tu não sabe o que dizer, silencie. Então, isso também é uma sabedoria de mentoria. Cara, a pessoa está me dizendo algo que eu não sei o que eu digo nesse momento. Então, não responde, respira, faz perguntas, ou mesmo silencia. Às vezes as pessoas choram durante o processo de mentoria. E é muito comum, inclusive, as pessoas se emocionarem contando algo, ou porque estão estressadas, ou porque aquele ponto é delicado. E é o que a gente precisa fazer em determinados momentos, é silenciar e não querer dar a solução para tudo. Depois, sessão 2, usar a estrutura de conversa que funciona para o tipo de mentoria de vocês, para o segmento de vocês, né? Isso é um ponto importante. A sessão 2, a gente tem que ter clareza e da meta definida. A gente não pode sair da segunda sessão sem uma meta definida, uma meta SMART. A gente começa a segunda sessão perguntando para a pessoa: e aí, Kathleen, quais foram os insights que tu teve a partir da última sessão nesse intervalo de tempo? Letícia, me conta então, o que que tu fez, o que que deu certo, o que que não deu, para tu investigar, então, o como que foi esse período de intervalo em que vocês não se encontraram. Conseguiu fazer as tarefas? Se a pessoa fez as tarefas que saiu da mentoria, se tu perguntar para ela, tinha uma mentorada minha que chegava e dizia: Fábio, não consegui fazer as tarefas. Aí eu falei: tá bom, me conta então sobre isso. E ela ia contando as coisas que ela fez. Então ela fazia muito, mas ela não valorizava o que ela fazia. Às vezes ela tinha 5 tarefas para fazer, ela fazia 4 e não fazia uma, e ela me dizia: não fiz. Ela não fez tudo. E aí uma das coisas que eu trabalhei com ela foi isso. Olha só como tu tá fazendo, é uma coisa só que tu não fez. Depois então a gente trabalha isso com a pessoa, né? Conseguiu fazer as tarefas, e se não fez, a gente também pergunta: o que que aconteceu que tu não fez, que tu não conseguiu? Porque daí tu vai trabalhar os desafios. Às vezes a pessoa tá com um medo de fazer aquilo ali, e aí tu tem que, bom, essa tarefa aqui é importante que tu faça, e tu vai dando ferramentas e compartilhando o teu repertório com ela. Vou dar um exemplo prático para vocês. Essa mentoria que eu estava fazendo, a menina tinha o desafio de conversar com o líder dela. Então, todos os encontros, ela pulava o one-on-one que ela tinha como tarefa para fazer. Ela não fazia o one-on-one com o líder dela. E aí, lá para a quinta, sexta sessão, eu falei para ela: a gente vai dar como realizado todo o processo de mentoria se tu fizer o one-on-one com o teu líder. Então, vamos colocar data agora nesse one-on-one. Então, eu ajudei ela a colocar data para ela fazer. Foi o que consegui, foi simples isso, foi o que ajudou ela a destravar e fazer e realizar. E eu dei um período mais longo entre um encontro e o outro para que ela pudesse fazer também. Então, eu também acabei com a justificativa de pouco tempo entre um encontro e outro. Ah, não consegui porque ele estava ocupado, não consegui. Então, eu dei 30 dias entre um intervalo e outro, porque aquilo ali era extremamente importante que ela sentasse com o líder dela e falasse alguns assuntos. Então, a gente tem que entender o porquê a pessoa não fez e ajudar ela a construir repertório para poder vencer esses desafios. Então, se não fez, também é importante. Não é só pular, né? Uma vez uma pessoa deu aula aqui na NAU e ela foi para a mentoria em grupo e ela disse: ah, vocês não fizeram? Então tá, então vamos passar para o próximo item. E ela não trabalhou o porquê que não fizeram. Porque o não fez fala muito sobre a pessoa também. Ou porque ela não. Pode ser. A gente sempre acha que não se comprometeu, né? Esse mentor
trabalhou dessa forma, não se comprometeram, então vamos para o próximo item. E às vezes não, às vezes a pessoa nem entendeu o que tu pediu, e que era o caso, as pessoas não entenderam o que ele pediu. Então, a gente trabalhar isso também é importante. Então, sessão 2 precisa ter meta definida, quais são os desafios que a pessoa tem para chegar nessa meta, qual é o potencial que ela tem e como que ela vai chegar lá. E se for em grupo, Fábio, eu tenho que cuidar muito o espaço de fala de cada um, para que todos falem, mas também que para que uma pessoa só não tome conta do grupo, né? O que isso acontece quase sempre, né? A gente tem uma pessoa que é mais dominante e ela vai tomando conta daquele grupo. A gente correlacionar, então, o Eric trouxe os desafios dele e eu sei que esses desafios também são do Thiago e da Kathleen. Então, quando eu vou responder para o Thiago, eu posso já dizer, Kathleen e Eric, isso serve para vocês também. Porque daí as pessoas se sentem atendidas. E a gente pode, aqui é uma dica para vocês também, a gente pode deixar como duplas, né? Fazer duplas quando a gente está fazendo mentoria em grupo, dizer Kathleen e Eric, agora vocês são uma dupla para passar por essa jornada da mentoria. Porque daí essas pessoas vão, o Eric vai dizer para a Cat, e aí, Cat, ele vai ser o meu suporte na construção das atividades. Ele vai dizer, e aí, Cat, tá fazendo? E eles fazem combinações entre eles. Indo para o final aqui do nosso encontro, tá? Porque a gente já está no nosso tempo aí. Sessão 2, então, as coisas operacionais. A gente precisa confirmar a agenda antes. Os brasileiros esquecem das agendas, mesmo que tenha o invite. Preparar a sala, se é digital ou se é física. Se é física, nas organizações, a gente precisa reservar as salas. A sala precisa ter chave para que as pessoas não entrem, né? Não nos interrompam. Precisa ser um ambiente de segurança. Pensar na estrutura da sessão que você vai trabalhar, então não chegar na sessão só no vida, deixar a vida me levar, então preparar o que que tu vai falar, começa por onde, o meio vai ser o quê e o final o quê. Durante o encontro, né, a gente registro de fotos, porque isso faz com que a pessoa se sinta acolhida, né? Então, vamos fazer uma foto aqui, eu e tu, desse processo começando, vamos fazer lá no final. Então, isso é bem legal. Quais ferramentas tu vai usar? Se tu vai usar testes, vou usar Disc, vou usar Locus, vou usar uma ferramenta de reunião, matriz de delegação, matriz de SSC, ter essas ferramentas à mão, os arquivos, mandar essas ferramentas antes para a pessoa, porque às vezes tu vai mandar, tô fazendo online, vou mandar no meio da mentoria, o Zoom não funciona, o WhatsApp não funciona e tu perde tempo. Depois, sessão 3, 4, 5, elas são muito parecidas, que é isso, a gente vai trabalhando daí as tarefas, o plano de ação do que ficou da sessão anterior. O que que ficou a gente já tem um objetivo, quero aumentar minhas vendas, quero ser um líder melhor. Então, tu determina quais tarefas essa pessoa vai fazer para a gente chegar nisso, trabalha com ela, constrói com ela as tarefas, as ações, né? Dentro da sessão, ela vai ficar com essas ações para o próximo encontro. No próximo encontro, então, e aí, como foi? Quais foram os insights da sessão anterior? Investiga, vê o que que ela já está fazendo, essa segmentação ali, sedimentação do conhecimento, o que que ela já está conseguindo colocar em prática. O quero te ouvir, o investigar isso, então investigar o que que ela fez, quais foram os desafios que ela teve, o que que ela já está botando em prática, o que que ela está aprendendo, o que que são os desafios dela nisso, e tu vai ajudando a construir durante essas perguntas e essa investigação. Vai acolhendo os desafios, vai ajudando e criando ambientes e cenários diferentes para que ela, com ela, para que ela possa. Então tá, tu não conseguiu fazer o one-on-one com o teu líder. Qual é o cenário possível para isso que tu imagina? Né? Faz perguntas, deixa ela construir. Eu acho que eu posso combinar com ele antes, eu posso confirmar um dia antes, porque às vezes a gente marca e o líder não vem. Então confirma com ele um dia antes. Tá tudo certo para o nosso encontro amanhã. Diz para ele que é algo importante para ti. Então, vai dando ferramentas para essa pessoa. O que acontece aqui, quando a gente está fazendo um processo mais extenso de 7 sessões, é que no meio da sessão, na quarta e na quinta, a gente está lá naquele processo de aprendizagem e às vezes as pessoas desistem. E aqui a gente não pode deixar o mentorado desistir. Então, a gente tem que incentivar, trazer. Então, Kathleen, vamos lá, vai dar bom, vai dar certo, vamos marcar, não desiste. Então, aqui a gente tem que ter um processo papel ali, tirar o chapéu do mentor, botar o bem chapéu de coach do vamos lá, né? Sabe, técnico de futebol, vamos lá, não desiste, vamos junto, tô contigo. Então, aqui nesse momento, pode ser que aconteça entre quarta e quinta sessão o mentorado querer desistir, porque tá cheio de coisas para fazer. Quantas pessoas são do varejo, eu digo,
Varejo sem um monte de coisa para fazer não é varejo. Então, vamos lá que vai dar bom, vocês vão conseguir conciliar as tarefas. E aí, na sexta sessão é preparar a final, né? Encaminhar o mentorado para a sessão final. Na sessão final, fazer um overview da caminhada, o que que aprendeu até aqui, o que que tem de bom. Eu gosto de pedir para as pessoas, Kathleen, me diz o que que é que tu quer, o que que foi legal nessa jornada, o que que tu aprendeu, por qual motivo tu quer se reconhecer. Essa pergunta é uma pergunta simples, mas de uma profundidade gigante, porque às vezes as pessoas não param, a maioria das pessoas, 90% das pessoas não para se reconhecer. Eu vou olhar aqui lá por onde eu comecei, cheguei aqui, não conseguia fazer, e hoje eu já estou liderando reunião, eu não conseguia fazer reunião, hoje eu já estou fazendo, não se dá conta dessa construção de aprendizado. Então, essa pergunta, por qual motivo tu acha que tu tem que te reconhecer nesse processo, geram reflexões profundas, e essas reflexões fazem parte, então, da consolidação do aprendizado. Quando a gente está fazendo em grupo, eu peço para uma pessoa reconhecer a outra e elas conversam entre elas, porque se eu for passar uma por uma, eu estou num processo com 20 pessoas. Se eu for dar 1 minuto para cada uma, 5 minutos para cada uma, o processo vai ser muito grande e a gente vai levar toda a 1 hora da sessão só nessa atividade. Então, eu faço em duplo, peço para uma reconhecer a outra. Depois, aqui a gente faz a sessão zero para fazer alinhamento quando a gente está falando de organizacional, né? Alinhamento com liderança, BPs e outras áreas. No meio do processo, a gente faz outra sessão, outro alinhamento para dizer como que está indo, como que eu estou vendo o desenvolvimento da pessoa, e no final eu faço um offboarding desse processo. Para algumas empresas eu entrego o relatório, para outras eu faço o offboarding uma chamada de vídeo e falo sobre, e estruturo para essa entrega, seja ela, eu vou dar uma devolutiva online ou escrita, quais foram os objetivos trabalhados, quais foram as conquistas, como é que o processo aconteceu, tá faltando essa pergunta aqui, eu escrevo isso também, como que o processo construiu, né, como que a gente construiu essa jornada, quais foram as conquistas e o que que fica ainda para ser desenvolvido. Então, falando num processo de desenvolvimento, é isso. Depois o Eric vai compartilhar com vocês lá. E aí, o que que eu vou dar como dica? Vocês assistirem de novo essa construção e lerem ali os materiais e ir construindo a mentoria de vocês aqui. Sessão zero, o que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer esse alinhamento entre áreas e com a pessoa? Sessão um, eu vou falar de liderança. Por onde eu começo? Então, o meu tema de desenvolvimento vai ser liderança. Eu vou pegar esse tema e vou desdobrar ele em 7 encontros. Então, o que que eu vou falar de liderança no encontro um? No encontro um eu vou falar sobre perfil de líder. No encontro 2 eu vou falar no encontro 1, eu vou falar sobre metas da mentoria e perfil de líder. No encontro 2 no encontro 2 eu já posso entrar ou no objetivo se ele ainda não tiver escrito, ou continuar o processo para feedback. Como é que essa pessoa dá feedback? Ou eu vou trabalhar no que ela trouxe como desafio. Ela trouxe como desafio que ela não sabe delegar, que ela é muito centralizadora. Então, eu já vou entrar nisso no segundo encontro. E aí eu vou trabalhar o quê? Matriz de delegação, vou trabalhar conteúdo, vou trabalhar podcast. Então eu vou para a sessão preparada com todas as possibilidades que eu tenho e eu chego nessa sessão e a sessão é viva, então conforme o mentorado for interagindo e trazendo os desafios, eu vou pegando na minha caixinha de ferramentas o que eu vou trabalhar com ele. Então, é assim que se dá esse processo. Eu preciso escrever aqui. Sugiro que vocês imprimam e façam com post-it. O que que faz no encontro um? O que que faz? Escreve liderança e desmembra isso em vários post-its. Feedback, gestão de conflitos. E aí depois desmembra isso nessas sessões numa ordem linear de acordo com que esse mentorado de vocês está fazendo, está precisando. É assim que a gente faz essa construção aqui na mentoria. E aí a gente tem, aqui não está nessa mentoria. Tem a sessão zero, aí depois da quarta sessão tem o alinhamento com BPs, RHs e contratante, e depois da sessão final também tem o alinhamento. Então, aqui na quarta sessão, depois da quarta sessão, tem uma sessão de alinhamento, e depois da sessão de final tem uma sessão de offboarding aí de devolutiva para quem está contratando. Antes de mandar para vocês, eu vou fazer esse ajuste e colocar aqui, e aí em seguida a gente já posta lá no nosso grupo da comunidade.
Vou encerrar com vocês para liberar quem precisa sair e fico à disposição se vocês quiserem fazer pergunta aqui, se alguém tem alguma pergunta. Ó, a Renata fez aqui, se o mentorado que já tem o perfil de reclamar, de criar problema para se auto-sabotar, criar problemas, e o mesmo, o líder desmistificando isso, se a pessoa cria outra situação e não é a primeira vez que estamos criando estratégias para se desenvolver, como é a melhor forma de ajudar. Tem uma mentorada assim, ela tem muito potencial, mas tem picos onde ela está muito bem, super motivada, e ela tem picos de baixo rendimento, muita reclamação. Renata, excelente pergunta. O que que eu gosto de trabalhar, e que é fantástico para essa situação é um teste que se chama teste de locus de controle, que a pessoa entende que com a reclamação, o reclamar, ela está colocando no outro a responsabilidade. Quando a gente reclama de algo, quando o meu mentorado reclama de algo, eu pergunto, e o que que tu pode fazer com isso? Daí eu puxo ele para o locus de controle. Lembra que a gente trabalhou locus de controle e o teu locus é 2, é 1, é 3? Então aqui é um momento de trabalhar locus de controle. Trazer para a realidade dela que ela é a responsável. Então, uma das coisas que eu faço é isso, trabalhar locus de controle e trazer para clareza que esses momentos de reclamação é isso. Isso é uma coisa. Se ela tem momentos de baixa energia, é, tem que entender qual é todo o contexto dela. Então, por que que ela está com baixa energia essa semana? É algo particular da vida pessoal? Ela está tratando alguma coisa? Tem depressão? Não tem depressão? Tem um relacionamento difícil? Ela toma conta sozinha dos filhos? Tarará, tarará. Pode ser isso, sabe? Algo mais pessoal que demanda muita energia em determinados momentos. Aí tu vai ter que trazer essa clareza para ela. E por fim, dar esse feedback, como tu está escrevendo aqui. Precisa ser dado esse feedback. Então, Joana, olha só, vou te dar um feedback de uma percepção minha. Em alguns momentos, tu tem uma super performance, em outros momentos, tu fica brigando com a situação, fica numa zona de resistência, é, e tu perde performance. Então, dá esse feedback claramente para essa pessoa. Eu acho que super pode ajudar na construção com ela. Se ela tiver clareza do que tu tá trazendo, e tu trouxer isso com. Se ela sentir que tu tá trazendo isso como um feedback para desenvolvimento dela, ela vai acolher. E ela vai se dar conta desse comportamento, porque às vezes as pessoas não se dão conta desse comportamento. Ah, eu tô aqui com um baixo rendimento, muita reclamação, muita resistência. É, mostrar para essa pessoa para onde que tu quer ir, né? O reclamar vai te levar para onde? Para perto da tua meta ou para longe da tua meta? Para perto das pessoas ou para longe das pessoas? Então, eu trabalharia esses três pontos: locus de controle, ela entender qual é o comportamento e dar esse feedback. Tu, como mentora, tá no papel de dar esse feedback para ela, olha só, tu tem um super potencial e isso aqui, esse comportamento tá te deixando longe das metas. E o terceiro, né, que eu não falei, é talvez entender se é algo que tá drenando a energia dela fora do trabalho. Isso acontece muito. Beleza? Então tá, pessoal. Aguardando o dia 28, o Jonas trouxe aqui. O Eric deixou o link aqui de feedback. Se vocês puderem preencher ali pra gente e dar o feedback do que vocês acharam, para nós vai ser super importante. Dia 28 de outubro a gente vai falar sobre design instrucional, algo que eu sou apaixonada, né? Educação e construção de aprendizado. A gente vai disponibilizar os materiais lá para vocês e ficamos aqui enquanto na UL25 super à disposição, se vocês quiserem fazer alguma construção aí para 2026. A gente está super, super à disposição de vocês, muito grata. A gente não falei aqui, mas preciso falar e reforçar. Os materiais serão disponibilizados dentro da comunidade de WhatsApp. Eric, por favor, posta aqui, porque tem muita gente nova e talvez não tenha algumas pessoas que não façam parte do nosso grupo de WhatsApp. Então, posta aqui para nós o grupo de WhatsApp para que as pessoas possam fazer parte. Ó, tá aqui o nosso link no chat, o Eric acabou de compartilhar.
Grata, Thiago, Lisete aí, Eric, Amanda e Cat pela o tempo de vocês. Beijo. Encontramos vocês dia 28 de outubro. Beijo, beijo, beijo.